trazer uma reflexão em Hebreus, capítulo 12, versículo de número 23, a igreja arrolada no céu, a igreja dos primogênitos. A palavra igreja vem do grego, que significa eclésia, que significa sair para fora. Os primeiros da igreja foram os apóstolos, os primogênitos, aqui mencionado em Hebreus. Os primogênitos foram os discípulos, Pedro, Paulo, João, e eles não construíram prédio, né? Não existia essa igreja que existe hoje, com prédio, CGC, bandeira, não tinha. Então o que tinha era grupos de pessoas na comunidades que se reuniam para adorar a Deus. Esse foi o princípio da igreja, né? Quando a igreja passou a ter a sua questão física, a sua questão jurídica, né? Sua questão material, a igreja perdeu foco, né? Perdeu a natureza de verdadeira igreja. Deixou de se preocupar com os necessitados. Deixou de se preocupar com os menos favorecidos. Passou a valorizar mais quem tem dinheiro e quem tem riqueza. E então a igreja passou a ser triste, passou a ser uma igreja fria, né? Não a igreja do Senhor Jesus, né? Como disse o apóstolo Pedro, né, na sua carta no capítulo 2, no versículo 9, uma nação santa, um povo escolhido, né, para servir como sacerdócio, né, para servir a Deus de verdade, né? E Jesus Cristo já havia dito, né, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Mas aonde entra dinheiro, meu irmão, entra corrupção, viu? E entra ganância, orgulho e vaidade, e a figura da igreja se perde. Mas os irmãos de hoje, os irmãos santos do Senhor, sabem o que eu estou falando. Ora por nós, porque somos uma boca no deserto, um pregador no deserto, porque apesar de ter uma cidade fortificada, né, a palavra de Deus ainda está sendo pregada como que no deserto, né? Amém? Ora por nós, pelo nosso ministério, né? Visita nosso canal Ebinar e dá um joinha lá, isso vai ajudar a gente. Fica na paz do Senhor, em nome de Jesus. A paz do Senhor, né? Eu venho trazer uma reflexão em Hebreus, capítulo 12, versículo de número 23, a igreja arrolada no céu, a igreja dos primogênitos. A palavra igreja vem do grego, que significa eclésia, que significa sair para fora. Os primeiros da igreja foram os apóstolos, os primogênitos, aqui mencionado em Hebreus. Os primogênitos foram os discípulos, Pedro, Paulo, João, e eles não construíram prédio, né? Não existia essa igreja que existe hoje, com prédio, CGC, bandeira, não tinha. Então o que tinha era grupos de pessoas na comunidades que se reuniam para adorar a Deus. Esse foi o princípio da igreja, né? Quando a igreja passou a ter a sua questão física, a sua questão jurídica, né, sua questão material, a igreja perdeu foco, né? Perdeu a natureza de verdadeira igreja. Deixou de se preocupar com os necessitados. Deixou de se preocupar com os menos favorecidos. Passou a valorizar mais quem tem dinheiro e quem tem riqueza. E então a igreja passou a ser triste, passou a ser uma igreja fria, né? Não a igreja do Senhor Jesus, né? Como disse o apóstolo Pedro, né, na sua carta no capítulo 2, no versículo 9, uma nação santa,
um povo escolhido, né, para servir como sacerdócio, né, para servir a Deus de verdade, né? E Jesus Cristo já havia dito, né, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Mas aonde entra dinheiro, meu irmão, entra corrupção, viu? E entra ganância, orgulho e vaidade, e a figura da igreja se perde. Mas os irmãos de hoje, os irmãos santos do Senhor sabem o que eu estou falando. Ora por nós, porque somos uma boca no deserto, um pregador no deserto, porque apesar de ter uma cidade fortificada, né, a palavra de Deus ainda está sendo pregada como que no deserto, né? Amém? Ora por nós, pelo nosso ministério, né? Visita nosso canal Webinar e dá um joinha lá, isso vai ajudar a gente. Fica na paz do Senhor, em nome de Jesus. A paz do Senhor, né? Eu venho trazer uma reflexão em Hebreus capítulo 12, versículo de número 23, a igreja arrolada no céu, a igreja dos primogênitos. A palavra igreja vem do grego, que significa eclésia, que significa sair para fora. Os primeiros da igreja foram os apóstolos, os primogênitos, aqui mencionado em Hebreus. Os primogênitos foram os discípulos, Pedro, Paulo, João, e eles não construíram prédio, né? Não existia essa igreja que existe hoje, com prédio, CGC, bandeira, não tinha. Então o que tinha era grupos de pessoas na comunidades que se reuniam para adorar a Deus. Esse foi o princípio da igreja, né? Quando a igreja passou a ter a sua questão física, a sua questão jurídica, né, sua questão material, a igreja perdeu foco, né? Perdeu a natureza de verdadeira igreja. Deixou de se preocupar com os necessitados. Deixou de se preocupar com os menos favorecidos. Passou a valorizar mais quem tem dinheiro e quem tem riqueza. E então a igreja passou a ser triste, passou a ser uma igreja fria, né? Não a igreja do Senhor Jesus, né? Como disse o apóstolo Pedro, né, na sua carta no capítulo 2, no versículo 9, uma nação santa, um povo escolhido, né, para servir como sacerdócio, né, para servir a Deus de verdade, né? E Jesus Cristo já havia dito, né, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Mas aonde entra dinheiro, meu irmão, entra corrupção, viu? E entra ganância, orgulho e vaidade, e a figura da igreja se perde. Mas os irmãos de hoje, os irmãos santos do Senhor sabem o que eu estou falando. Ora por nós, porque somos uma boca no deserto, um pregador no deserto, porque apesar de ter uma cidade fortificada, né, a palavra de Deus ainda está sendo pregada como que no deserto, né? Amém? Ora por nós, pelo nosso ministério, né? Visita nosso canal Webinar e dá um joinha lá, isso vai ajudar a gente. Fica na paz do Senhor, em nome de Jesus.